Eu acho muito engraçado que uma coisa que deveria fazer a gente feliz, um hobby como ler, consegue fazer a gente se sentir culpado. Porque às vezes eu passo um dia sem ler e parece que eu fiz alguma coisa de errado. Tipo, eu não estudei menos, eu não deixei de fazer alguma coisa importante, eu só não li. E mesmo assim me vem aquela sensação, nossa, eu tô lendo muito pouco. E aí eu comecei a pensar, por que que a gente se sente culpado por não ler? Eu acho que uma das coisas que mais transformou a leitura nesse quesito foi as metas literárias. Você entra no Goodreads, coloca 50 livros no ano e você já tem uma dívida com a literatura no ano. E eu amo metas de leitura, inclusive eu mesma faço elas, tá? Não tô julgando ninguém que faz metas de leitura. O problema não é ter uma meta, o problema é quando essa meta para de ser diversão e vira uma obrigação. Por exemplo, eu li 12 livros esse ano, eu acho que foi a quantidade de livros que eu li. Mas eu devia estar em 27, sei lá. Aí você não passa mais a enxergar, nossa, que legal, eu li 12 livros. Você passa a enxergar, meu Deus, eu li tão pouco, eu tô atrasada. E pra ser sincera, eu mesma, sendo uma criadora de conteúdo, acho que a internet piorou muito isso. Porque você abre o TikTok e aparece uma pessoa falando: Oi, gente, hoje eu vou mostrar os 37 livros que eu li esse mês. E você tá ali olhando pro seu livro que tá preso na mesma página há 2 semanas. Gente, eu acho que todo mundo consegue se identificar um pouco com isso que eu acabei de falar. Até porque quem nunca ficou emperrado num livro, quem nunca se sentiu numa ressaca literária. Mas não tem problema você estar numa ressaca literária, meu bem, isso faz parte. Nem tudo que você vê na internet é uma realidade. Até porque você não sabe bem como é a realidade da outra. Eu, por exemplo, fazendo faculdade, só consegui ler 10 livros no mês de julho porque eu estava de férias. Esse mês eu provavelmente vou ler 2, 3, no máximo, se der. É muito fácil esquecer que aquilo que mostra na nossa tela não é uma amostra aleatória da população. Isso é conteúdo. Você tá literalmente vendo uma pessoa porque ela faz livros de literatura. É óbvio que se ela é uma pessoa que foca mais nisso, ela vai conseguir ler mais livros do que você, e tá tudo bem. Esses vídeos que você vê de TBR, livros que eu quero ler, as pessoas muitas vezes colocam uma expectativa muito maior, por exemplo, do que talvez elas vão conseguir, e tá tudo bem também. Maratona de literatura, outra coisa que eu já fiz. Gente, não é toda hora que se faz uma maratona. Quando você faz, isso gera conteúdo e isso acaba gerando muitos livros. Livros que eu li em uma semana. Daí você vai ver a pessoa leu 4 livros em uma semana. Gente, a semana de todo mundo não é igual. Você, às vezes, está lá trabalhando e estudando e quer se comparar com uma pessoa que, querendo ou não, o trabalho dela é isso. Não tem como a gente julgar. Aliás, vocês gostaram do photocard do João aqui? Meu ídolo, meu muso. Só que o nosso cérebro não interpreta necessariamente assim. Ele vai interpretar: todo mundo tá lendo muito e eu não. E eu sei que esse é um conteúdo necessário porque eu mesma sofro com esses mesmos problemas de me comparar com várias booktokers e booktubers e olhar, meu Deus, olha como elas leem, olha como elas têm muito conteúdo e eu não tenho. Agora a questão é, quando que ler vira produtividade? Isso me incomoda quando as pessoas tratam ler como produtividade. Ai, quantas páginas você lê por dia? Quantos livros você lê por mês? Quantos livros você vai ler esse ano? Parece que a pergunta deixou de ser o que você está lendo, um interesse genuíno pelo livro, e mais pela quantidade do que você está lendo. Ou sendo, quanto você está produzindo através da sua leitura. Só que, deixa eu te contar um negócio. Livro não é uma tarefa de checklist. Às vezes você pode passar 2 horas lendo 70 páginas, mas você vai pensar sobre essas 70 páginas o resto do seu dia. Isso conta para alguma coisa, não conta? Aí entra um paradoxo, porque a gente quer ler tanto para escapar da nossa rotina, da nossa vida, mas acaba que nesse jeito a leitura vira mais uma obrigação da rotina. Você estuda, você trabalha, você faz exercício, você responde mensagem, e aí chega a noite e pensa: eu ainda preciso ler 30 páginas hoje. E aquilo que devia ser um momento de descanso vira mais uma tarefa que você devia cumprir. Mas, Lara, então a gente faz o quê? A gente para de ter metas de leitura? Eu não acho que a nossa solução seja simplesmente abandonar metas de leitura. Porque as metas podem ser, sim, muito divertidas. Eu gosto de ter livros ali definidos que eu quero ler. Gosto de acompanhar minhas leituras, gosto de fazer retrospectiva. Eu gosto de olhar e pensar: meu Deus, eu li tudo isso esse ano, que legal. Eu acho que a diferença tá numa pergunta muito fácil. Essa meta tá me fazendo ler mais e me divertir? Ou ela tá me fazendo me sentir mal e ler menos? Porque talvez
O problema não seja ler pouco. Talvez o problema seja considerar que tenha alguma quantidade específica de livros que você tem que alcançar no seu ano para ser considerado um leitor de verdade, o que quer que isso seja. Você pode ler 50 livros, você pode ler 10, você pode ler 2. Você pode passar 3 meses sem ler e depois achar um livro que te faça querer ler a madrugada inteira. Isso não vai mudar o fato de que você gosta de ler. Sinceramente, eu acho que eu precisava ouvir isso também. Porque às vezes eu olho para outras pessoas que criam conteúdo nesse ramo e eu penso que eu tô ficando para trás. Só que atrás de quem? Não existe uma corrida. Ninguém vai chegar no final de 2026 e entregar uma medalha para quem leu mais livros. E talvez a gente precise começar a lembrar por que a gente lê em primeiro lugar. Não para ler mais livros, não para ter um perfil mais bonito no Goodreads, não para poder dizer que leu 100 livros, mas porque simplesmente você, no momento, abriu o livro e percebeu que aquela história era gostosa de se ler. Então talvez hoje eu não precise ler 50 páginas. Eu vou ler só porque eu quero ler. Eu sinto que as pessoas estão obcecadas nessa ideia maluca e irrealista de ler não sei quantos livros no ano, ler não sei quantos livros no mês, no dia. Mas eu quero tranquilizar vocês porque isso não é a realidade da maioria. Não é a minha realidade e provavelmente não é a sua realidade. Você não precisa entrar nesse ciclo tóxico com você mesma de achar que você precisa ler determinada quantia de páginas por dia para tornar você uma leitora. Mulher, você gosta de ler, você é leitora. Para finalizar de vez esse vídeo, eu quero que você se lembre sempre do motivo, do porquê você gosta de ler. Não quanto você tem que ler, mas por que você tá lendo. E sinceramente, eu acho que isso já é o suficiente. Mas eu quero saber de vocês. Vocês também sentem culpa quando vocês ficam muito tempo sem ler? Porque eu tenho a impressão de que isso é muito mais comum do que a gente fala. E se você gostou desse tipo de vídeo, mais reflexão, me fala aqui nos comentários, porque eu tô pensando em trazer vários outros conteúdos desse tipo. Se você gostou do meu canal, se inscreve. Se você também se identifica com isso, me deixa um comentário, um like aqui. E é isso, a nossa discussão por hoje. Beijos!